Paz do Senhor, irmãos. Amém. Coisa bem boa estar aqui nesta noite. Prazer, viu, irmãos? Prazer mesmo poder mais uma vez sentir a presença do Senhor junto com os irmãos que um dia estarão comigo no céu. Amém? Amém. Fechamos esse acordo, irmãos? Amém. Vamos nos esforçar até o último para nós estarmos nos céus aquele dia? Vamos sim. Abra, por favor, a sua Bíblia. O Evangelho segundo escreveu Marcos. O capítulo é 9. O Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo é 9. Nós estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor. Ele sabe que nós estamos aqui nesta noite e nós estamos aqui trazendo também a saudação lá da igreja. Como vocês falam, a catedral, a igreja do Senai. Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo é 9. Acharam, irmãos? Amém. O verso é 17. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe-o. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Podem vos assentar. O tema da minha mensagem hoje é: traz a mim, traz para mim. Esse é o tema da minha mensagem nesta noite. Traz para mim, traz para mim. É sobre isso que nós queremos tratar. Nossos encontros com Jesus, irmãos, quem sabe deveria ser apenas de fervor, adoração e gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Quem sabe todas as vezes que nós nos predispuséssemos em vir para o culto, quem sabe nós deveríamos trazer só esses 3 ingredientes: fervor, gratidão e adoração. Mas nem sempre foi e nem sempre é assim. Os encontros de pessoas com Jesus nem sempre foram regados só de momentos de gratidão. Os encontros que nós temos com o Senhor nem sempre é moldado apenas por motivos de louvor, por aquilo que o Senhor faz conosco. As pessoas que no passado, irmãos, se encontraram com Jesus, e por que não dizer que nos dias atuais também, as pessoas que vão até Jesus procuram levar a Ele os seus pesares, as suas dores, os seus medos e as suas preocupações. A gente vem para a igreja, é bem verdade que nós saímos com um desejo de vir adorar ao Senhor. É bem verdade que nós saímos com um desejo de vir adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. É bem verdade que a gente vem para a igreja com aquele ímpeto de entregar toda a nossa devoção ao Senhor. Mas também é bem verdade que eu e você, a gente vem para a igreja com o temor do dia de amanhã, com a enfermidade que ainda nos assola, com o problema que ainda nos bate à porta.
Quem sabe com a inimizade que ainda nós não conseguimos resolver. O Senhor, irmãos, é conhecedor de todas essas situações. E Ele não nos despede, e Ele não nos manda embora, quando os nossos motivos de estar na presença dEle não são de louvor e apenas de pedir. O Senhor não nos despede, o Senhor não vira as costas para nós, quando os nossos motivos vão além de exaltação, quando o nosso motivo de estar aqui é para pedir mais uma vez. Então eu quero que você abra o seu coração nesta noite e entenda o seguinte: se você até agora não teve nenhum motivo para exaltar ao Senhor, quem sabe você cantou conosco, dizendo: ó Pai, estabelece o seu reino aqui, com uma voz tão desesperada, dizendo: eu preciso urgentemente que o Senhor estabeleça o seu reino na minha casa, porque lá está tudo problemático. Eu quero te dizer que Deus, olha o que eu estou dizendo, tem uma palavra boa para a tua vida nesta noite. Eu quero te dizer que para você como eu, quem sabe não temos somente alegria para apresentar ao Senhor, mas temos preocupações em casa, o Senhor não te rejeita e há de resolver a sua questão nesta noite. Quantos dizem amém? Lá em cima também dá para dizer amém? Então, irmãos, quem sabe eu e você, quando alguém se apresenta de nós, só querendo alguma coisa de nós os despedimos. Poxa, de novo ele vai pedir alguma coisa para mim? Eu não aguento mais. Eu gosto de citar que a Bíblia cita que não vos canseis de fazer o bem, porque fazer o bem cansa, sim ou não? Cansa. Se não cansasse, não estava escrito, irmãos. E a Bíblia diz: não vos canseis de fazer o bem, porque fazer o bem tem hora que cansa. Nós despedimos, mas Jesus, ele não se cansa de fazer o bem. O Senhor não se cansa de estender as suas mãos para Ele. É culto da família, Marcos? E eu escolhi esse texto que fala de um pai que sai da sua casa preocupado com o seu filho. Eu falo de um pai que sai do seu lar e vai lá romper junto a Jesus, preocupado com teu filho. Olha, o que o Senhor quer dizer nesta noite, que o seu filho está na mão do Senhor, que a sua preocupação é insignificante diante daquilo que o Senhor vai fazer. Olha o que o Senhor está dizendo, que a sua preocupação com a tua mãe é insignificante perto daquilo que o Senhor pode fazer na vida dela. Ei, nós estamos falando de entes queridos dentro de um lar, pai preocupado com o filho. Olha o que o Senhor vai fazer: abençoar pai e abençoar filho. Olha, vamos entender um pouco quem é esse homem, vamos entender um pouco o que é que esse homem faz. Entendamos o dilema dele. Ele chega a Jesus e fala: Jesus, eu tenho um filho. Ele está expressando a Jesus o seguinte: aonde está o meu problema? É no local que eu amo, é na pessoa que eu amo. Quantos têm filhos aqui? Dói mais quando o seu vizinho está com dor de dente ou quando o seu filho está com dor de dente? Dói mais quando o seu primo está desempregado ou quando o seu filho está desempregado? O homem estava dizendo: ei, eu não tenho um conhecido, eu não tenho um parente, eu não tenho um empregado, eu não tenho um qualquer. Eu quero te dizer, Jesus, que eu tenho um filho, e esse um filho está tendo problemas. E esse um filho está tendo dificuldades. Olha, ele estava mostrando: ei, eu amo tanto a minha família, que eu estou intercedendo a Deus pelo meu filho. Onde estão os pais nesta noite, que têm levantado de madrugada e orado pelos seus filhos? Cadê? Eu posso ver onde estão os filhos que nesta noite têm parado de pedir bênção para suas vidas e orado pelos seus pais? Onde estão os irmãos que têm parado de pedir bênção para si mesmo e pedido bênção para sua irmã? Olha o que Deus está dizendo nesta noite, presta atenção: o homem não foi para pedir para ele, o homem foi para pedir para quem ele amava.
Quando eu e você paramos de pedir para nós mesmos, e quando eu e você paramos de falar com Deus sobre nós mesmos, o Senhor passa a atender as nossas súplicas. Eu desafio nesta noite, a igreja que se chama Igreja de Cristo, eu desafio nessa noite, os irmãos que estão aqui me ouvindo, a parar de pedir para si só, e começar a se preocupar com quem você ama. Ei, Jesus, eu tenho um filho. É o que eu tenho. Às vezes, Jesus, eu olho para esse meu filho, sabe o que acontece? Eu vejo ele espumando no chão. Às vezes, Jesus, eu olho para esse meu filho e eu vejo ele rangendo os dentes. Às vezes eu olho para ele, Jesus, e eu vejo ele sendo jogado no chão. Eu vejo o meu filho endemoniado. Ei, Jesus, eu quero te dizer um negócio, que meu coração está muito amargurado nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta manhã, porque aquilo que eu amo, eu olho e olho ele ali endemoniado. Aquilo que eu amo, eu olho e olho ele ali, passando, caído. Não sei quem é que caiu lá na tua casa. Eu não sei quem está passando por dificuldade na tua casa. Mas essa pessoa, o Senhor não quer que você mais aponte o dedo. Olha o que o Senhor está dizendo nesta noite. Eu não sei quem é que você olha e vê ali caído. Quem sabe às vezes até endemoniado. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu quero que você, meu servo, apresente aquele que você ama. E você sabe que está sofrendo. Apresente ele a mim. E você vai ver o que eu vou fazer. Se alguém disser, Marcos, tem um acidente ali embaixo. O rapaz bateu o carro e ele morreu. Todos nós aqui vamos ficar com o coração muito triste, sim ou não? Poxa vida, mas era um rapaz novo. Quantos anos ele tinha? Ele era solteiro, ele era casado. Poxa, que tristeza perder um menino. Mas alguém te disser, Marcos, o rapaz que bateu o carro ali, ele tem 20 anos. Ele tinha um Fox prata. Marcos, é teu filho quem bateu o carro ali. Eu acredito, irmãos, que o meu pavor, a minha tristeza, será potencializada de maneira tão grande, que eu não sei o que é que eu vou fazer. Deus está nesta noite dizendo para você, se você tem preocupado com os outros e não se preocupa com aqueles da tua casa, você está pecando. Deus está te dizendo nesta noite, se você acha que é missionário, porque bateu na porta do vizinho e falou de Jesus, está perdendo o seu filho, a sua filha, a sua mulher, está perdendo sua mãe, sua avó, seu avô. Eu quero te dizer que está na hora de você voltar a amar aqueles que estão do teu lado e parar urgentemente essa sua obra missionária, porque ela é uma falácia. Quantos estão comigo até agora? Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando conosco? Eu tenho um filho, e de vez em quando eu vejo ele nessa situação. Marcos, eu não sei mais o que fazer, ou quem sabe o homem disse, Jesus, eu não sei o que mais fazer. É humilhante para mim. Eu vivo com a alma angustiada, porque eu não sei se é hoje ou amanhã que ele vai ficar endemoniado. Eu não me conformo com isso, Jesus. Eu sofro em vê-lo assim. Em nossos dias, irmãos, esse tal filho pode ser a sua família. Em nossos dias, irmãos, esse filho pode ser a sua vida espiritual. Em nossos dias, irmãos, esse tal filho pode ser as suas finanças. Irmãos, em nossos dias, esse tal filho pode ser qualquer coisa que você vê, você ama e te entristece. Em nossos dias, irmãos, pode ser a tua igreja. Em nossos dias pode ser o cargo que você tem, as pessoas que você lideram. Em nossos dias, esse filho é algo que você amou, algo que você esteve junto, algo que você viu crescer, e hoje você está vendo que não está bem. Olha o conselho do Senhor para você nesta noite: traz até mim, não importa o que é, traz até mim. É este o tema da minha pregação. Traz até mim, leva aos pés do Senhor, porque é ali que a situação vai ser solucionada. Irmãos, o homem diz ainda assim, Jesus, deixa eu te falar um negócio. Eu fui direto nos seus discípulos, só que para minha surpresa, Jesus, e eu acho que eu estou mais triste agora, porque eu coloquei toda a minha esperança nos seus discípulos,
e eles não puderam fazer nada. Eu pedi para que os obreiros orassem, eles oraram e o cara continua endemoniado. Não menosprezando, irmãos, o ministério da igreja, afinal nós oramos, e algumas pessoas que saíram, eu pedi, vá para o seu lugar crendo, foi assim que eu falei para alguns. Nós não estamos aqui, essa palavra aqui não está invalidando o ministério da igreja, não está dizendo que os discípulos são todos um fracote, essa palavra está dizendo assim, que tem coisa, que tem situação, que não são os obreiros que orarão e você será restituída. Tem algumas enfermidades que não vai ser a minha mão, que não vai ser a mão do pastor Davi, que não vai ser, quem sabe, o bispo qualquer. Em alguma situação, o relacionamento vai ser você com Deus. Em alguma situação, alguém vai orar e nada vai acontecer. Em algum momento, o Senhor manda te dizer que o relacionamento que Ele quer ter contigo é você e Ele. Você vai orar, você vai buscar, e o Senhor vai te responder, sem intermédio de qualquer ministro, porque o Senhor quer firmar a sua fé. Essa passagem não invalida os ministros. Essa passagem não diz, olha, não leve, porque a Bíblia não é contraditória. Lá na frente, a Bíblia ensina-nos que o enfermo deve ser levado ao presbítero, que ele deve ungir o enfermo com óleo, que a oração da fé não é unção, mas diz a Bíblia que a oração da fé levantará enfermo, e ainda ela continua dizendo assim, e se ele tiver cometido pecado, os seus pecados serão perdoados. A Bíblia não é invalidada por esse ato, mas em algumas situações, dá uma glória a Deus aí, o Senhor quer tete a tete com você, é você buscando e Ele respondendo, é você falando e Ele respondendo, é você pedindo e Ele abrindo, é o Senhor trabalhando diretamente na tua vida, e foi isso que aconteceu nessa passagem. Foi isso que aconteceu nessa passagem. Não houve ali uma bênção, pastor, por conta da oração dos discípulos. Não. Alguém entrou aqui nesta noite dizendo, olha, não dá mais fazer mais nada, porque eu já recebi por várias vezes oração, eu já recebi por várias vezes unção, por várias vezes eu clamei, eu fui na igreja A, eu fui na B, eu fui na C, eu fui no Valdomiro, o que Deus manda te dizer o seguinte, o seu assunto não vai ter nenhum intermediário, o seu assunto é direto com o Pai, diga amém. O seu assunto é direto com o Pai, diga amém. O seu assunto é direto com o Pai, diga amém. O seu assunto é direto com o Pai, diga amém. Nos rendemos ao Senhor porque Ele é bom. Nos rendemos diante da grandeza do Senhor porque Ele conhece todos os nossos corações. Nos rendemos porque quando nós pensamos e antes que nós abríssemos a nossa boca, o Senhor manda te dizer, não deu certo até agora, mas a tua bênção está chegando. O Senhor quer relacionamento com você, querido. O Senhor quer te encontrar lá naquele cantinho do sofá. O Senhor quer te encontrar lá às 3 horas da manhã. O Senhor quer te encontrar lá no meio-dia. O Senhor quer te encontrar dirigindo o seu carro. Eu não sei onde, mas o Senhor quer te encontrar. Chegou a sua vez. Eu acredito que Jesus olha nos olhos, irmãos. Eu gosto de homem e mulher que olha no olho quando conversa. O Bruno era menino e ele ia cumprimentar as pessoas. Ele dava a mão olhando para o outro lado. Eu falei, filho, quando você for cumprimentar alguém, você pega na mão forte. Não precisa machucar a mão da menina ou do menino.
e olha no olho. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Quando você parar de olhar no olho de alguém, significa que o seu relacionamento está rompido. Alguns têm por costume, quem sabe o pai não ensinou, mas tem alguns que olhavam no olho e não olha mais. Tem alguns que até evitam. Tem alguns que acenam de longe. Eu acredito que Jesus era um homem que olhava no olho. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito que ele pega esse pai e fala assim: pai, traz ele para mim. Irmãos, Jesus poderia ou não poderia ter dito de longe assim: ei, eu te expulso em nome de mim mesmo. Eu te expulso, Satanás. Sim ou não? Eu te expulso. Ou Jesus poderia ter dito assim: vai ficar para outro dia. Eu não vou resolver essa questão hoje não. Não estou afim. Poderia ou não poderia, irmãos? Ou Jesus poderia ir até onde o menino estava. Ou Jesus ia até onde o menino estava, ou ele ordenava dizendo: daqui, olha, eu ordeno a bênção ali. Ou ele dizia: eu não vou mexer com esse assunto hoje. Pai, vem aqui, eu vou fazer uma oração para ti, o seu coração vai ficar consolado, vai vir uma alegria no seu coração que você não vai saber de onde vem, o teu filho vai ficar calminho por alguns dias, mas eu vou continuar te sustentando. Eu não vou resolver o seu problema, mas eu vou te dar alegria. Eu não vou resolver o seu problema com o seu filho, mas no culto, quando cantar Pai Nosso, você vai sentir a minha presença. Você acha que se Jesus falasse isso para aquele pai era suficiente naquele dia? Não seria, irmãos. Sejamos muito sinceros. Serem muito sinceros. Ele fala assim: me traz o rapaz até aqui. Eu comecei a minha pregação dizendo o seguinte: que nem sempre os nossos encontros com Deus são motivados por oração, louvor e fervor. Às vezes nós trazemos aos pés do Senhor problema, dificuldade, medo, dúvida. Nesta noite o Senhor manda dizer: o que é que você tem para mim hoje? Traz até Ele. Ei, olha o que o Senhor está dizendo. O Senhor não está perguntando se nesta noite você tem louvor aí, não. O Senhor não está preocupado se nesta noite você tem adoração aí, não. Olha o que o Senhor está dizendo, pessoal da galeria. Se você tem problema, traga aos pés de Jesus nesta noite, porque esta é a noite da libertação. É a noite que o Senhor não quer saber o que você tem. O que é que você tem aí? Problema? Leva aos pés de Jesus. Ele não quer saber o que. Ele só quer que você entregue nas mãos dele e ele fará. Chega, irmãos, daquela história que eu passo por isso, e vocês também, está tudo muito ruim, está tudo zoado, está tudo complicado, a minha vida está terrível, e eu venho para a igreja com minha roupa de crente. Eu estou mais crente que vocês hoje aqui, paletó, gravata e suando. Esse é o padrão do crente, do pregador. Eu estou mais crente que vocês. Aí a gente vem com essa roupa e os irmãos dizem: nossa, mas Deus sabe o que é que está se passando no meu e no teu coração. Aí o Senhor nesta noite está falando assim: ei, Marcão, o que é que você tem? Eu sei o que você tem. Traz para mim. Se é angústia, traz para mim. Se é dor, traz para mim. Se é seu filho que está doente, traz para mim. Traz para mim. Porque até hoje você tem tentado me enganar. Eu quero... irmãos. Quem sabe até hoje nós temos tentado enganar o Senhor, o pastor dizendo que está tudo bem lá em casa, mas o Senhor que sonda os nossos corações, diz assim: ó, traz para mim o que é que você tem hoje. Quantos que nem eu, irmãos, deixarão de trás o meu orgulho e a minha soberba, e vamos aos pés do Senhor, e eu vou dizer: Senhor, Tu sabes todas as coisas,
não está nada bem, e é isso que eu tenho para te entregar, e eu sei que o Senhor vai me devolver algo melhor do que estou te entregando. Abraça essa palavra nesta noite. Receba da parte de Deus nesta noite o que o Senhor está falando. Abrace, grave no seu coração essa palavra nesta noite, para que você não venha sofrer o tanto que você está sofrendo. Entregue ao Senhor o que você precisa entregar. E Jesus fará o melhor. O menino é levado a Jesus, sim ou não? Sim. Quando leva o menino para Jesus, diz a palavra do Senhor que Jesus não faz nada. Só que o menino começa a espumar, o menino começa a ficar agitado e lança-se ao chão. Jesus não fez nada. Sabe o que é isso, irmãos? Aquele homem não estava mentindo. Ele não mentiu para o Senhor. Ele disse perfeitamente o que acontecia na casa dele. Ei, eu tenho um filho, ele começou essa história, e ele é lançado no chão. A hora que apresentou-se a Jesus, eu e você não conseguimos esconder as nossas verdades. Quando nós nos deparamos de Jesus, aquilo que você acha que você consegue esconder, você não esconde. Quando o menino começou a estribuchar, sabe aquilo que nos diz? O homem não mentiu. Deus espera que no meio do seu povo, o meu e o seu relacionamento sejam verdadeiros. Não haja mentira, que o meu e o seu, glória a Deus, sejam sinceros. Que o meu e o seu abraçar sejam de Deus. Diante do Senhor, nenhuma mentira prevalece, diga amém. O menino podia não fazer nada, porque o Senhor não o expulsou o demônio. Mas quando ele se deparou diante do Senhor, irmãos, todas as nossas máscaras são desfeitas. Se eu sou o pai, eu vou pensar assim, pronto, glória a Deus. Se eu sou o pai, eu penso assim, glória a Deus. Eu lembro quando eu era pequeno, e na minha casa, você vai, como se diz? Se identificar em mim. Eu detestava determinada comida, sabe? Não gostava de café com leite. Em casa eu não tomava café com leite. Quando eu ia na casa da minha tia falava, vamos tomar um café com leite? Aí minha mãe dizia assim, não, o Marcos não gosta de café com leite. Aí eu falei, como não? Eu gosto sim. Quantos já fizeram isso com os pais? O pai olhou para o filho e falou assim, rapaz, olha, o que ele fez lá em casa, ele está fazendo aqui. O menino não era igual o Marcos, que desmentia o pai. Ele caiu. O pai disse, pronto, resolveu. Os discípulos não conseguiram. O menino está endemoniado no chão, está diante de Jesus, resolvi a questão. É hoje que Jesus vai me abençoar. Chegou a minha hora, irmãos, é assim, não é assim? Nós nos deparamos diante do Senhor, nós falamos, pronto, acabou, chegou a minha hora, é agora. Mas entenda o negócio, irmãos, Jesus, antes de resolver algum problema na tua vida, Ele para analisar. Olha o negócio aqui. Jesus, antes de resolver algum negócio na tua vida, Ele vai parar para analisar. Quantos estão dispostos que Jesus analise as suas causas? Vocês sabem o que vocês fizeram ou não? Quem sabe você julga que você está certo, e Jesus vai te dizer que você está errado. Vocês olharam para a minha mão e eu levantei, e vocês vieram comigo. Antes de resolver algumas questões, Jesus vai analisar. Wilson, nós dois. Jesus não resolveu aquela questão. Jesus parou e começa a analisar. Toda a bênção do Senhor, repita comigo. Toda a bênção do Senhor é precedida ou é seguida de um ensinamento. Jesus não dá nenhuma bênção sem antes ensinar alguma coisa para nós.
Jesus vai e pergunta para o pai: desde quando ele tem esse problema? Ó Jesus analisando. O pai diz assim: olha, desde a infância. Significa que o menino não era mais menino, sim ou não? Se desde a infância, fazia um tempo. Desde criança. E aí o pai continua dizendo, às vezes, numa outra versão, diz assim: às vezes eu sou obrigado a acorrentá-lo. E o diabo toma ele quebra todas as correntes. Às vezes, ele é jogado no fogo, e depois é jogado na água, de tal forma que o diabo tenta matá-lo. Então o pai diz assim, desde pequeno, e isso que o senhor está vendo não é nada perto do que ele faz. O problema que o senhor está vendo aqui, Jesus, não é nada perto do que eu passo lá em casa. O que o senhor me vê aqui na igreja, às vezes o senhor me vê chorando, Jesus, esquecemos que Jesus nos vê em casa. O homem falou para Jesus e achava que Jesus não sabia. O que eu passo aqui não é nada, o que o senhor viu aí não é nada. Como diz minha mulher, só Deus sabe o que eu estou passando. Jesus disse, vamos continuar essa conversa. Problema desde a infância significa o seguinte, irmãos, que o problema nasceu e havia crescido. Quando ele diz que ele tem esse problema desde a infância, Jesus está entendendo o seguinte, peraí, então quer dizer que esse problema veio crescendo com ele. Jesus está mostrando, irmãos, que o problema nasce como bebê. Presta atenção. Nós fazemos vista grossa para o problema vira criança. Nós não queremos resolver o problema vira adolescente. Nós estamos dizendo, é adolescente esse meu problema. O problema vira jovem, nós estamos dizendo, é jovem o meu problema, mas chega uma hora que o problema vira adulto, e aí quando ele vira adulto, ele começa a minar as nossas forças e energias, e nós achamos que nós não temos mais força nenhuma para resolver. O que é que Deus está nos ensinando nesta noite? Ei, queridão, antes que o seu problema cresça, resolva-o. Se é hoje o dia de pedir perdão, é hoje o dia de pedir perdão. Se é hoje o dia de se humilhar, é hoje o dia de se humilhar. Se o problema está pequeno, porque aconteceu ontem, e você diz, foi ontem, ei, olha pessoal da galeria, o que o senhor está dizendo, não faça amanhã o que você precisa fazer hoje. O problema daquele pai era desde quando o menino era criança, cresceu e o pai não conseguiu segurar mais. Ei, ICPB, presta atenção, o Senhor quer que você trate os seus problemas ainda hoje. É ainda hoje, mas por que é que os problemas crescem? Porque eu digo, olha, isso daí não tem nada a ver, é por isso que o problema cresce, é porque nós passamos por cima. O Diego não me cumprimentou hoje, porque ele estava de cabeça cheia. Quarta-feira ele não me cumprimentou, porque o culto estava corrido. Sábado ele não falou, que estou usando o teu nome, não sei porquê, mas sábado ele não falou comigo, a vida é assim mesmo. Ei, presta atenção que Deus está falando nesta noite, antes que o seu problema deixe de ser criança, o Senhor manda te resolver ainda com ele pequeno, diz amém. Mas eu tenho uma palavra de esperança, Marcos. Mas eu preciso de uma palavra de esperança. O meu problema está grande, significa que não será resolvido, não. A palavra de esperança é que esse seu grande problema, hoje o Senhor trata. A palavra de esperança, que por ser um culto da família, o pai está preocupado com os filhos, e está intercedendo a Deus, para que nós sejamos sarados. Por ser um culto abençoador, você vai para casa abençoado, sim, mas para os próximos problemas, você vai tratar dele quando ele for bebê. Diga amém. Faz tempo que eu não faço. Olha para o teu irmão. Obrigado, agora olha para mim. Não vai falar nada, porque tem pessoa que não gosta disso. Então você não vai falar nada.
Mas quem sabe o seu problema era teu irmão aí, você precisava olhar para ele. O pastor Davi falou para mim ali, Marcos, eu estou com... Você viu que as crianças não estão aqui? As crianças estão lá do lado. E sobram cadeiras, Marcos. Eu falei, quantas pessoas estão lá com as crianças, pastor? Ele falou, uma estrutura de 12 pessoas. E sobra cadeira. Aí o pastor falou assim, Marcos, eu estou montando uma estrutura. E sobra cadeira. Sabe por que está sobrando cadeira? Tem algum probleminha aqui que a gente precisa resolver. Começou como criança. Virou adolescente. E já é adulto. E o Senhor me trouxe aqui hoje. E Ele sabe por quê. Para que você entenda que o Senhor vai bradar na tua vida sim. Mas você não pode ir para casa sem antes resolver a sua pendência. Essas cadeiras aqui serão lotadas sim. Agora deixa eu perguntar um negócio. Você acha que o Senhor vai mandar a gente aqui para você parar de conversar de novo? Você acha que o Senhor vai mandar novo convertido aqui para entender que existe revanchismo em algumas pessoas? Você quer ser pedra de escândalo para os novos convertidos? Lá se foi embora o esboço. A palavra do Senhor diz o seguinte, que é mistério, é necessário que os escândalos aconteçam em nosso meio. E ela continua dizendo, e ai daquele por quem vier o escândalo. Nós estamos acostumados a pensar que escândalo é o pastor Y, o pastor X cair. Nós estamos acostumados a ouvir que escândalo é alguém desviar dinheiro da igreja. Mas quando você tem uma atitude não cristã, e uma pessoa que estava no teu lado parou de vir na igreja, por conta do seu mau testemunho, eu quero te avisar que você é um escandaloso. E essa pessoa se desviou por tua causa. E ai de você, por conta dessa situação. Dá um glória a Deus agora. Ei, é culto de família, nós vamos falar que o marido tem que beijar a mulher tem que beijar o marido, que o filho tem que respeitar o pai. Isso vocês sabem. O que Deus quer tratar aqui é a família chamada ICPB, Jardim do Estádio. Que hoje, irmãos, presta atenção, hoje vocês são a sede de Santo André. É natural que o inimigo se levantaria. Lá onde eu congrego dizem que é sede por conta da história, mas como a superintendência regional está aqui, vocês não entenderam nada. A sede é vocês, vocês são a mãe, são vocês que têm que nos alimentar. Aí se há contenda, Deus não está nesse negócio. É culto de família, vamos resolver as nossas pendências. Afinal de contas, eu olho para você e te chamo de irmão. Só chamam de irmão quando faz parte da mesma família. Olha o que Deus está fazendo aqui hoje. Olha o que o Senhor está tratando aqui hoje. Olha o que o Senhor está fazendo aqui hoje. A pergunta de Jesus, dizendo assim, desde quando ele tem esse problema? Está trazendo a responsabilidade para o pai. Está dizendo assim, ei pai, deixa eu te fazer uma pergunta. É desde criança? É. Onde você estava quando ele teve o primeiro problema? Jesus está trazendo a responsabilidade para o pai. É desde criança? É. Qual foi o seu procedimento, pai, quando você viu a primeira vez que ele teve esse assunto?
É desde criança. Quem você buscou, pai, para que o seu filho fosse liberto? Ou você fechou os olhos? Ei, problemas vão se avolumando, porque eu e você não tratamos do problema como criança, deixamos avolumar e depois não conseguimos resolver. É a minha conta no cartão de crédito, é a tua conta no cartão de crédito. É meu saldo negativo e é teu saldo negativo. O primeiro mês nós estouramos a conta do cartão de crédito e falamos assim, vamos pagar só uma parcela. No segundo mês nós não percebemos que a parcela que nós pagamos no mês passado é menor do que os juros do mês. E quando a gente olha, a fatura do nosso cartão de crédito está inegociável. Sabe o que a operadora faz conosco? Tira o nosso crédito, imacula o nosso nome. Se você não quiser perder crédito com o Senhor, se você não quiser ter o seu nome maculado, o Senhor te chama nesta noite para uma prestação de contas. Como é que eu faço isso, Marcos? Leva o seu problema para Ele, só isso, diz amém. Não tem negociação, Jesus não vai parcelar não, traz o seu problema para Ele e Ele vai resolver nesta noite, Wilson. É isso que o Senhor tem, irmãos. Boa é essa palavra, irmãos. Bom é o Deus que está cuidando dessa igreja, irmãos. Bom é o Senhor que é o dono, irmãos, é o dono de tudo, irmãos. O homem conta essa história para o pai, estou acabando. O homem conta essa história para o pai e vai e diz assim, Jesus, se o Senhor puder, quando Jesus começa a perguntar para ele, se o Senhor puder, ajuda-nos. Ajuda-nos. Jesus olha para ele assim, peraí, se eu puder não, se você crer. O homem, como nós, transferimos a responsabilidade para Jesus. O homem foi crendo. Perfeito, foi crendo. Quando Jesus travou e não resolveu na hora, aí a fé do homem mudou. E ele diz assim, Jesus, se o Senhor puder, ajuda-nos, liberta-nos. Jesus responde assim, peraí, se eu puder não, se você crer, porque eu não fiz do jeitinho que você achou que eu ia fazer, porque eu não respondi na hora que você achou que eu ia responder, porque eu não expulsei o demônio do teu filho na hora que você pensou que eu ia expulsar, você está duvidando do meu poder? Nada disso, eu não fiz porque eu sou Deus, mas todo o poder está na mão. Se alguém tem dúvida aqui, sou eu a seu respeito, se você crê ou não, porque para aquele que crer, tudo é possível. Olha que Jesus falou, ei, eu não fiz ainda na tua casa, não é porque eu não tenho poder. Eu não fiz ainda no teu emprego, não é porque eu não tenho poder. E você está com essa história ainda, se o Senhor puder. Não, eu posso. Eu quero entender o que está se passando no seu coração. Aí o homem volta a Jesus e fala, Jesus, eu creio. Aí ele pensa e responde, mas ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, mas não creio muito não. Eu vim para a igreja na fé. Eu vim com tudo, hoje Jesus vai me curar. Mas aí Jesus começou a demorar. Eu transfiro para Jesus a responsabilidade. Jesus volta a pergunta para mim. Aí eu falo, Jesus, eu creio. Mas Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Quando o homem diz assim, Jesus, se o Senhor puder, o Senhor pode ajudar-nos. Ele não está dizendo assim, Jesus, o problema do meu filho é do meu filho, o meu problema é meu problema. Ele está dizendo, ajuda-nos, porque se o Senhor ajudar o meu filho, o Senhor está me ajudando. Você com dinheiro no bolso e seu pai sem grana, está errado. O problema do teu pai é o teu problema. A mulher que tem um emprego, o meu dinheiro é o meu dinheiro, o teu dinheiro é o teu dinheiro, está errado.
Aqueles que se amam, diz o seguinte: Jesus, ajuda-nos. Quem tinha o problema, o pai ou o filho? O filho. E o pai fala assim: ajuda-nos. Irmãos, ele está dizendo assim, que quando eu estiver triste, a minha mulher vai estar triste. Quando eu estiver sem dinheiro, o meu filho vai estar sem dinheiro. Quando o meu irmão da igreja sentir uma dor, eu vou sentir uma dor. Quando o irmão da igreja estiver passando por necessidade, eu quero passar necessidade junto. Olha o que o pai está dizendo: o teu problema é o meu problema. Se o Senhor abençoar a minha vida, abençoará nós dois. Agora olha para o teu irmão e diz assim: o teu problema é o meu problema. Mais ou menos, né? Soou mais ou menos essa história aí. Porque nós não estamos vivendo unidade, irmãos. Jesus, o Pai disse assim, ó: resolve o problema dele que vai resolver o meu. Deus, irmãos, quer e exige nesta noite que eu e você vivamos em família. Deus, irmãos, quer que eu e você nesta noite, que o Senhor trabalhe grandiosamente em nossas vidas. Jesus está dizendo assim: eu consigo resolver o seu problema, queridão, porque todo o poder está nas minhas mãos. Não só esse poder, não só esse problema. Eu consigo resolver o seu problema de amanhã, diga amém. Eu consigo resolver o seu problema do mês que vem, diga amém. Eu consigo resolver o seu problema do final do ano. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu não quero que você pense só nessa situação. Eu quero o seguinte: se você crer, tudo é possível que crer. Todos os seus problemas, todas as suas dificuldades que você trouxer aos meus pés, eu resolverei. Marcos, você está pregando aí a doutrina como é, irmãos? Da prosperidade? Não. Porque nós temos um problema maior chamado salvação. Quando você estiver titubeando a respeito da sua salvação, se for hoje, se for amanhã, se for depois de amanhã, o Senhor te indica a buscá-lo e o Senhor vai resolver essa questão. Quantos creem aqui que o telefone pode tocar ainda essa semana sobre uma bênção sobre a sua vida? Quantos creem aqui que o Senhor ainda pode bradar lá na tua família? Quantos creem aqui que toda a sua família pode estar aos pés do Senhor? Quantos creem aqui que o dinheiro do vício, presta atenção, quantos creem aqui que o dinheiro do vício, que o seu marido, que o seu filho, que a sua esposa gasta, pode ser revertido para a compra da casa própria? Quantos creem nisso? Quantos creem aqui que o seu almoço de domingo, que o seu churrasco de domingo, ao invés de ter cerveja, caipirinha, toda e qualquer bebida alcoólica, você olha para aquilo como cristão, mas não pode fazer nada, porque ele ou ela não é cristã? Quantos aqui creem que o Senhor pode, com todas as suas forças, fazer com que já o churrasco de domingo, o almoço de domingo, seja regado somente com Guaraná e Coca-Cola? Diz amém. É o Deus que nós servimos, irmãos. O Senhor está dizendo assim: eu tenho poder para salvar toda a sua família, mas eu quero que você os traga até mim. É isso que o Senhor está falando conosco esta noite. O Senhor, irmãos, quer que nós mudemos a nossa situação, e o homem começa a mudar a situação. Diz a palavra do Senhor que depois dessa expressão, ele chora aos pés do Senhor, mas ele chora naquela nossa expectativa de culto, quando nós vamos percebendo que o Senhor vai falar conosco, quando nós vamos percebendo que o Senhor vai fazer alguma coisa, nós paramos de chorar de tristeza e começamos a chorar de alegria. Ei, durante toda a passagem, o homem estava com problema, mas não chorou. Existem situações em nossa vida que o problema é tão grande que nem lágrima sai dos nossos olhos, mas quando nos encontramos com Jesus, até a lágrima, chamada lágrima de alegria, volta a brotar em nossas vidas. Jesus chama o rapaz e expulsa o demônio, e eu acabei aqui. Quando ele expulsa o demônio, diz a Bíblia que o rapaz fica mais agitado, sim ou não? Fica mais agitado e começa a quebrar tudo, e Jesus olhando, e o pai olhando, e a multidão olhando. De repente, olha, o menino cai e faz de morto.
As pessoas começaram a dizer: o menino está morto. Mas Jesus e o pai sabiam que ele não estava morto. Deixa eu te falar um negócio para encerrar. Quem sabe depois dessa palavra, o Senhor vai começar a mexer na sua vida. O Senhor vai começar a mexer no seu coração. E amanhã você vai chegar lá no seu trabalho e parece que a situação ficou pior. Você vai chegar lá na tua casa e parece que depois dessa palavra o teu marido vai te perseguir mais. Você vai chegar lá no teu emprego e parece que depois dessa palavra o diabo vai se levantar mais e mais com você. Mas deixa eu te falar um negócio. A partir da ordem de Jesus, e Jesus dá somente uma ordem, ele não repete, ele fala assim: segue-me, e o homem segue. Ele faz assim: sai, e o diabo sai. Ele fala: levanta, e o homem levanta. Jesus não repete palavra. Deixa eu te falar, Deus nesta noite deu ordem para que o seu problema saia. Pode ser que ele vai ficar mais agitado. Feche a sua boca, porque Jesus já abriu a dele e é suficiente isso para as nossas vidas. Ei, depois dessa palavra eu perdi o emprego. Fecha a sua boca, porque Jesus já abriu a dele e a palavra do Senhor é suficiente. Ei, o meu chefe está me perseguindo. Ei, meu marido não quer que eu vá mais para a igreja. Fecha a sua boca, porque ele está arrumando as malas, porque ele está arrumando os seus apetrechos, porque ele está desmontando as prateleiras, e isso faz barulho, mas já a libertação vem na tua vida. Quantos creem, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Era isso que nós tínhamos da parte do Senhor. Qualquer coisa que eu fizer, qualquer coisa que eu falar a partir desse momento, é o presbítero Marcos, e eu não tenho isso por costume. Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Pastor Davi, obrigado. Que Deus possa abençoar essa igreja. Deus tratou com a família aqui hoje. Quantos digam amém? Amém. Deus abençoe os irmãos.